Olá, meu nome é Eliana Pessoa, eu sou taróloga e estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem como objetivo trazer uma deusa para nos auxiliar nos desafios da nossa vida e a resgatar quem somos de verdade. E a deusa de hoje é a deusa Mate, tá? Que é a deusa da justiça. Mas antes da gente falar da nossa deusa de hoje, eu quero trazer aquela dica inicial sobre um banho para você tomar, tá? O banho dessa semana, para que você tome até as 21 horas, é o banho de guiné, tá? Então você pega lá 7 folhinhas de guiné, amorna a água e toma depois do banho de sal grosso. Lembrando que a sua firmeza, a sua disponibilidade em estar ali, né, se limpando, pegando força, pedindo proteção é extremamente fundamental nesse processo de limpeza e de harmonização. Então toma lá o seu banho para que você consiga aí estabelecer um equilíbrio entre a sua mente e o seu sentir, tá bom? Então vamos lá para a nossa deusa de hoje, que é a nossa querida deusa Mate, tá? A deusa Mate, a própria figura dela que tem bastante traços, né, da mitologia egípcia. Então ela é uma das antigas aí deusas egípcias da lei, da ordem e da justiça, tá bom? Então a deusa Mate, falam que a história dela é que ela recebia as almas, né, dos mortos lá no seu salão do julgamento, onde tinham-se 2 balanças. Numa delas ela colocava a sua pena, né, a pena da verdade, e na outra, que era oposta, né, a balança da pena, o coração do falecido. Então, se houvesse um equilíbrio entre os dois, a alma, né, desse falecido podia comemorar, festejar com as divindades e os espíritos dos mortos, tá? Agora, se por acaso o coração do falecido pesasse mais do que a pena da verdade, logo a alma era devolvida à deusa do inferno para o devorar, tá? Então essa é a história que a gente ouve aí dentro da mitologia sobre a deusa Mate. E vamos entender como aqui, através dos oráculos, esse tema da justiça, né, pode prevalecer na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro dos padrões que carregamos e que foram herdados, né, para nós, como é que essa relação com a justiça se estabelece na sua vida, tá? Então a gente vai para aquele momento de concentração, que eu sempre estou aqui pedindo para que você se coloque à disposição. O que é isso? Você realmente está aí de coração aberto para se entender, para perceber como é que você é em relação a esse tema na sua vida, de coração aberto, sem julgamento. Aqui não é espaço para isso, aqui é o espaço para você ser livre, para você poder se encontrar. Esse é o nosso objetivo, né? Como eu digo aqui, eu não estou sozinha, eu estou sempre acompanhada das forças da espiritualidade que me guiam, que me levam a trazer essas informações para que você se conecte, para que você se reconheça aí como verdade, como essência, tá bom? Então lembrando que aqui embaixo está meu contato para que você agende aí a sua consulta oracular, para que a gente possa te direcionar aí na sua vida diante dos desafios que você vem enfrentando, não só em relação a esse tema, mas a qualquer outra situação da sua vida, que você perceba que você não está conseguindo encontrar uma saída, ou que você se percebe muito medrosa, né, muito perdida, né, dentro de um ciclo aí vicioso, não vendo muitas oportunidades e rumos, né, para dar aí para sua vida, tá bom? Então é muito importante que você busque sim ajuda, que você busque uma orientação profissional, para que você realmente possa ver quais são as ferramentas que você carrega aí dentro de você e as use a seu favor, tá bom? Então vamos lá, você vai se concentrando aí, que eu vou pegando as cartas aqui pra gente ver como é que esse tema vai ser trabalhado para nós, né? O que precisamos realmente compreender sobre a justiça dentro de nós, tá? Vamos lá então, eu vou pegar aqui uma carta do baralho cigano,
E vou pegar aqui um arcano maior do tarô. Ok? Então vamos lá, vamos ver quais são essas cartas. A gente tem aqui a carta O Sol do baralho cigano e temos aqui a carta O Imperador, ok? Do tarô, tá? Então vamos entender o que essa carta, esse dueto, na verdade, né, tem a nos revelar, a nos fazer compreender esse tema dentro de nós, né? Então, como é que é essa questão da justiça? É muito importante que você, primeiramente, faça aí uma avaliação, né, de que o quanto você tem sido realmente honesta, né, consigo mesma e com os outros, principalmente consigo mesma, né? Então, pode ser que você esteja aí num momento de vida que você tenha a percepção que você usou da sua integridade aí boa parte da sua vida, né? Mas as outras pessoas na qual você conviveu, não. E agora você está se sentindo ferido e buscando a justiça, né? Então pode ser uma situação assim. Assim como você perceber também quais são os padrões que você carrega dentro de você, porque às vezes a gente carrega e nos for herdado padrões tão rígidos, sabe? Tão rígidos que nem nós mesmos somos capazes de atendê-los, né? E aí a gente fica se sentindo assim devedora, né, de nós mesmos, né? Assim também como podemos carregar dentro de nós um juiz que condena aí todas as nossas ações, né? E pior, aquelas que nós mesmos criamos as regras, né? Então olha só como a gente às vezes vai lidando, da onde vai vindo, na verdade, né? Esse tema da justiça, essa forma da gente compreender e lidar com a justiça, ela já vem lá dentro de nós, né? Dentro dessa relação com nós mesmos, no lidar com as nossas próprias crenças, com os nossos próprios padrões e o que carregamos e entendemos até hoje como certo e errado, né? Então, muitas vezes você vem levantando a bandeira de que agir de tal forma, né, ter um comportamento, uma postura de tal maneira é inadequada para você, né, para a pessoa que você se tornou hoje. Sendo que, na verdade, a sua própria justiça, a sua verdadeira justiça, na verdade, te diz que não, que você tem que agir contrário àquilo, né? Que você, na verdade, precisa se libertar desse padrão, desse conceito, para que as coisas fluam na sua vida com mais leveza, né? Com mais integridade, mais harmonia e principalmente equilíbrio, tá? Então, o que na verdade tem a ver o sol com isso, né? O sol, ele vem representando essa natureza da gente, né? Essa luz que a gente carrega dentro de nós, que vai indicando uma direção, um caminho melhor para você, né? Que vai fazendo com que você, ao longo das experiências, dos desafios da vida, você vá se redirecionando para a sua própria natureza, ou seja, para a sua própria essência, né? E que isso a gente só pode se conectar se a gente aprender a ouvir o nosso sentir, o nosso coração, né? Vamos pegar ali uma associação com a própria história da deusa Mate, né? Que ela coloca lá na balança, né, a pena da verdade e o coração. Então, o que é aí a pena da verdade? Ela simboliza a sua essência, a sua natureza, né? Esse caminho de luz, de que você se permite ser guiada pela luz. Ou seja, o que é essa luz interna? É quando você é capaz de ouvir o seu coração, né? Quando você é capaz de ouvir esse chamado para você resgatar essa natureza sua, né? Que é a sua alma. A sua alma vem de várias outras vidas. Você é aqui nessa vida um espírito trajado, né, de corpo. Então você carrega uma alma cheia de sabedoria, de vivência, de aprendizados, né, que sempre está em busca de uma missão principal, que é esse resgate com a sua força, com quem você é de verdade, né? Então, quando você deixa de ouvir isso, quando você para de ouvir esse sentir, essa conexão de seguir essa luz, né, essa luz própria,
você começa a se ferir, a se machucar. E a gente geralmente faz muito isso, é muito comum acontecer isso nas relações, para a gente poder agradar o outro e principalmente agradar esses padrões que a gente fica acreditando que são os melhores, os corretos a seguir, né? E que na verdade esses padrões não te servem de nada, eles que na verdade vêm te aprisionando e não permitindo que você siga a sua própria luz, que você se conecte com esse coração, né? Então lá na simbologia da deusa Mate, quando coloca o coração e a pena na balança e o coração pesa mais, significa que um coração pesado é um coração ferido, é um coração que não teve a sua atenção devida, né? É um coração que foi negligenciado, que foi ignorado, que não foi atendido às suas próprias necessidades, né? Então, ou seja, que você fez uma escolha em vida de não seguir a sua própria natureza, de não se conectar com a sua própria verdade, né? E aí a justiça, né, o salão do julgamento vem colocar isso à prova. Então, se você fez isso, então você a sua alma não merece ter a liberdade, né? Ser liberta, festejar, estar em conexão com as forças maiores, entende? Então, traz isso para a nossa vida, como nós acabamos fazendo isso nas nossas relações do dia a dia. Se você for olhar por detrás de muitas coisas que você sente que tá ruim, que não tá legal, que tá travando, que você passa ali um dia agoniada, ansiosa, angustiada, por detrás disso sempre tem alguma coisa que você está se desagradando para agradar o outro, porque para você se desagradar, você tem que estar agradando o outro. Então, ou você está agradando uma pessoa, um relacionamento afetivo para estar perto desse alguém, de emprego para poder continuar ganhando, sei lá, seu salário, se manter nesse emprego que às vezes nem é bom para você, né, que muitas vezes já está te trazendo até doenças físicas e psiquiátricas, né, ou seja, mentais, né? Então, o quanto a gente às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente está se doando muito para o outro e não se doando para nós, né? E aí a gente esquece que qualquer tipo de relação, seja ela profissional, social, né, amigos, afetiva, familiar, ela tem que ser uma relação de equilíbrio. O que é a relação de equilíbrio? Voltando de novo, por exemplo, da deusa Mate, lá na balança, onde põe a pena e o coração. É uma relação onde os dois se doam, né? Onde tem... você está respeitando a sua essência, você está respeitando o que move a sua luz, você se direciona no caminho da sua própria luz para resgatar a sua essência, ou seja, você vai seguindo o que é melhor para você. E o que é melhor para você é a paz que você carrega dentro do peito, e não esses apertos, essa agonia, esses medos que a gente vive diariamente. Isso é mentira, isso é ilusão, isso é o comando da mente, isso é o reflexo, né, do sistema de você ser obediente, de você seguir esses padrões, de você ser repetitiva, de você continuar seguindo esses modelos que lhe disseram lá atrás e que te ensinaram lá atrás de que era o melhor e que só seguindo esse caminho você ia poder ser feliz. A gente está lidando com isso diariamente, em todas as relações. A mídia social está o tempo todo escancarando isso, ensinando a gente a se manter nesse padrão extremamente sufocante, extremamente aprisionante, né? Ele é um sistema que faz com que a gente cada vez mais vá se distanciando dessa essência, dessa natureza, que é a nossa própria luz, né? Para a gente poder seguir um sistema que não tá nem aí para isso, não tá nem aí para o que você sente, para o que você realmente quer, não tá nem aí para que você seja forte e para que você seja a luz, né? E aí, inclusive, o tema justiça é empregado dentro desse sistema, né, que é aprisionador, assim, que é sufocante, de uma forma que, se você não seguir essas leis, você não seguir essas regras, você
tá sendo um pecador, você tá agindo contra a verdade, e que tudo além disso é errado, é equivocado, enfim, né? É cruel, é ruim, é maldoso, né? É intencional, por exemplo, com maldade. Sendo que isso tudo já é a própria ilusão, né? Porque quando você se conecta com a sua própria lei divina, que é seguir essa luz, é seguir o que o seu coração fala mais alto, é seguir o caminho que é melhor para você, que é aquilo que te faz bem, que ao você fazer você se sente bem, se sente completa, você sente que você está preenchida, você se sente íntegra, que é a melhor palavra que é essa, íntegra, inteira, né? Isso é o melhor resultado que você pode ter de que você está num caminho certo. Agora, ficar insistindo com angústias, com medo, com coisas pavorantes, já é o sinal claro de que você está no caminho errado. E esse é o caminho que o sistema quer que a gente siga, né? E aí desconstruir tudo isso, eu sei que não é fácil, mas é necessário. É necessário para você encontrar essa justiça dentro de você, para você poder equilibrar, sabe, as suas relações, aonde você se doa, mas porque você sabe que o outro também doa para você. Agora, essas relações onde só um está fazendo a sua parte, onde só um se doa, ou só um está disponível, não é uma relação justa, honesta e de equilíbrio. Não é. Esses são os tipos de relações que a gente vê muito por aí hoje, seja quais forem, profissional, familiar, enfim, né? Você vê uma parte só se movimentando, doando, né? E na hora que você precisa, na hora que você levanta a mão, na hora que você, enfim, pede socorro, você não tem um terço do que você faz pelo outro. Isso se tem, né? E aí isso vai te levando a viver uma vida extremamente carregada, pesada, e faz com que você vá para esse lugar da ferida. E aí chega um momento que você vai querer justiça. Se você não quiser justiça, você vai achar que você é o fracassado, que você é a errada, que você é a perversa da história, né? E esse é um lado, infelizmente, muito comum que é visto nas pessoas, né? Elas tendem a ir para esse lado de ainda achar que elas estão erradas, que seguir o seu coração, se sentir que nessa relação, né, que não é de mão dupla, né, que só um se doa, que só um segue, ela ainda acha que ela está errada quando ela se doa mais, que ela não tem que fazer isso, né, que ela tem que ser permissiva, né, e disponível para as necessidades do outro. Isso é o maior erro, isso não é a justiça divina, isso não é a justiça que mora e existe dentro de você, né? Então tá na hora da gente desconstruir esses padrões. Tá na hora de você começar a acessar e respeitar esse tipo de sentimentos que ficam mais fortes em vocês. Então, quando você percebe que numa relação só você está se doando, então isso já é um sinal de que isso não é bom para você, né? Qualquer relação tem que ter essa relação de mão dupla, tem que ter esse equilíbrio, seja com a espiritualidade, seja no processo terapêutico, seja numa relação social, seja numa relação afetiva, profissional, não importa, tá? Quando a gente fala de espiritualidade e de profissional psicológica, terapêutica, holística, seja lá o que for, nesse sentido de buscar ajuda, tem que ser de mão dupla no sentido de você sentir que você está sendo ouvida, que você está sendo acolhida, que você está sendo orientada, mas não com a expectativa de achar que vão te dar os caminhos das pedras, né? Que vão te falar, ó, você tem que fazer assim, assado, ó, você vira à direita, depois você dá 3 passinhos e dá 2 pulinhos para você conseguir o que você quer. Não é assim, não é assim que a gente tem que tratar as nossas relações com a espiritualidade, com nossos tratamentos, né, psicológicos, terapêuticos, holísticos. Não é assim. A gente tem que entender que para ser uma relação de via de mão dupla é quando você está
conseguindo entender essas orientações, né? E pegar essas orientações e trazer para a sua prática, para o seu dia, transformando a sua vida do seu jeito, da sua forma, tá? Eles não trazem receita pronta, eles nem podem fazer isso por nós, porque senão eles estão tirando de nós, né, o aprendizado. Eles estão tirando de nós a oportunidade de nos reconhecermos, de nos resgatarmos, porque se não tem a nossa vivência, não tem a nossa experiência lá na prática e na lida, né, no olhar para a situação como ela é, a gente não evolui, tá? Então, só tomem cuidado com as interpretações, porque as relações de equilíbrio, as relações justas, tá? Que são honestas, que são favoráveis, elas precisam ser cuidadosas com o seu olhar. Nessas relações terapêuticas, a gente tem que tomar cuidado, que por mais que a gente tenha um profissional intermediando essa relação, né, com a divindade, com a espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente interpreta, tá? Porque as informações, as orientações chegam de acordo com o que você está preparada, elas chegam de acordo com o que você está pronta para saber e lidar. Então, cuidado com muitas informações que você recebe e fica achando que isso é troca. Não, tá? Então, vamos voltar aqui para a situação no sentido de que você vai encontrar a justiça dentro de você, ou seja, resgatar quando você for assumir o próprio comando, né? Quando você for capaz de ser a sua imperatriz, vamos dizer assim, né? De ser o imperador. O que é o imperador aqui? De assumir as rédeas da sua vida, né? De você colocar a sua própria lei, de você estabelecer a sua própria ordem, né? De você respeitar as suas próprias regras. Isso é a lei divina. Isso é a lei da evolução pessoal, do desenvolvimento pessoal e espiritual. Essa é a regra para você estabelecer essa justiça interna, que é esse equilíbrio, né, entre o seu coração e a pena da verdade, que é a representação da divindade, a pena, né? O coração é a representação da sua essência. Tudo passa por esse caminho espiritual de autoconhecimento, né? Onde você coloca as regras que lhe servem, que são melhores para você e não para o outro ou que o outro diz que é melhor para você. É ao estabelecer as suas próprias regras e segui-las de acordo, mas de forma leve, né? De forma que aquilo te preenche, te traz paz, né? Ao seguir tudo isso, você se reconhecer, né? E perceber a sua recompensa de acordo com as suas ações. Então, toda vez que você segue o seu coração, que você segue no caminho da sua própria luz, você é recompensado com o retorno, com a lei do retorno, do universo. De que forma? Né? Sentindo essa paz, com as coisas fluindo na sua vida, né? Colocando pessoas na sua vida que venham acrescentar, favorecer, serem doadoras assim como você, sabe? Pessoas íntegras, entende? Então, de repente, você fica ali, eu quero atender mais gente, eu quero ter mais clientes, e não tem, minha agenda tá vazia. Então, você seguindo o seu coração, você seguindo essas suas próprias regras, né? As respeitando, você vai contribuindo para que você traga pessoas, né, para o seu atendimento, para que você vá aumentando aí a sua agenda, né? Por quê? Porque você está condizente com as suas próprias ações. Você prega, você faz o que você prega, entende? Você cumpre com o que você fala. Isso é a justiça. Isso é a justiça que está dentro de nós. É esse equilíbrio entre o falar e o fazer, entre o ser e o querer, né? O ser e o ter, na verdade. Entende? Então, isso é você assumir esse comando.
É assim que você vai estabelecendo o equilíbrio dentro de você e vai atraindo para a sua vida relações, sejam lá quais forem, até inclusive com a espiritualidade, positivas, favoráveis para a sua evolução, tá? Então, começa a se perguntar aí em que momento da sua vida você tá, se você tá mais nesse peso, se você tá mais na ferida, se achando injustiçada, se você tá buscando essa justiça, né? Porque até então você colocou as pessoas que tiveram com você, tudo que aconteceu na sua vida até hoje foi dentro desse lugar onde você só se doou. Então significa que tá na hora de você pagar a sua dívida. Como? Você parando de se doar para o outro dessa mesma forma e começar a doar mais para você mesma, olhando para o que você sente, para o que você quer, porque isso é uma forma de estabelecer limite para o outro. Isso é um jeito, mesmo que não dito, né? Você falar para o outro, eu me respeito. Aqui é um corpo, uma alma que se respeita, né? Que sabe que até aqui dá para ir, se passar daqui já não é legal, né? Que se eu falo alguma coisa, eu cumpro com o que eu falo e não fico enrolando, inventando histórias para não dizer o que eu tenho medo, né? Com medo de desagradar o outro, mas eu me desagrado e agrado o outro. Então, assim, quanto mais você é honesta com você, quanto mais íntegra você for com você, mais você vai estar estabelecendo a justiça dentro de você, mais você vai estar trazendo a prosperidade, a abundância para a sua vida, né? Através das relações que você vai criando, que você vai querendo, né? Você vai manifestando isso, tá? Então toma cuidado, se você não tá nesse lugar de se sentir injusta, né? Que você foi injusta, que a vida foi injusta com você, os outros foram injustos com você, vai então avaliar se você está sendo justa com você, se você está sendo honesta com você, inclusive com os outros, né? Se você passou uma vida toda mentindo para agradar os outros, né? Fingindo ser alguém que não é para agradar os outros. Então vai olhar honestamente para isso. Se você manteve uma aparência em prol desse padrão que lhe foi herdado como certo, que é o melhor comportamento a se ter, né? Então vai olhar para isso, porque independente de se você está se sentindo injustiçada ou você está fazendo a injustiça para si mesmo ou para o outro, de qualquer forma está na hora de você pagar sua dívida. E você se paga como? Sendo você mesma, dando oportunidade para ser você mesma. Como? Se ouvindo, estabelecendo as regras para você. Pera lá, isso aqui não me serve, até hoje não me serviu de nada, só me deixou mal, angustiada, agoniada. Fazer isso para o outro só me fez mal até agora, isso me desrespeita, me deixa doente. Então vai lá e começa a ter a coragem, começa pelo que é mais simples, o que é mais fácil para você, dizer não, aqui não, agora eu vou fazer isso, não vou fazer isso, eu quero fazer isso. Não quero ir para lá, eu quero ir para cá, entende? Não quero mais me doar para você, eu não quero mais estar disponível para você, porque você nunca está disponível para mim. Então chega, essa relação não serve mais para mim, ponto final, né? Essa relação aqui eu acho que vale a pena investir, então deixa sentir se o outro também está se doando para mim, ele está também disponível para mim, então aqui vale a pena. É isso, começa pelas situações que você acredita que estão mais perceptíveis, mais fáceis, né, de alcançar, de começar, e vá começando a ver como você se sente, né, vai respeitando esse olhar que você tem sobre as relações e a maneira como você se doou até agora para o outro, para que você vá atraindo para você essas relações de equilíbrio, tá? E para que você sim faça prevalecer essa justiça interna, que é a justiça divina, tá bom? Espero que tenha feito sentido aí para você, espero que você realmente tenha se colocado à disposição aí para
se ouvir, para se entender, para se perceber nessa relação com você mesmo e com os outros, né? E para que daqui diante você consiga colocar tudo isso em prática, aos poucos, no seu ritmo, mas que acima de tudo você consiga se respeitar e buscar esse equilíbrio necessário, sabe? Entre a razão e o seu sentir, que é a sua própria luz, que é o seu próprio caminho, tá bom? Então eu te vejo no próximo programa. Não se esqueça que agora são as quartas-feiras que a gente vai estar trazendo as deusas aqui no canal do YouTube, tá bom? Um beijo, tchau!